Qual é o campeonato mais equilibrado do mundo? É legal do Na Gaveta, como todos os programas aqui do YouTube do Esporte Interativo, que a gente faz o programa ao vivo, mesmo gravado, né? Você sabe que tá gravado. E a gente faz com uma atenção especial, um carinho, né? A gente pensa pra cacete, a gente mostra a gente pensando ao vivo aqui, o gravado, sei lá. Vamos contar a história. Pega os últimos 10 anos de campeonatos na Argentina. Eu sei que é uma bagunça. Se o Brasil é essa zona, na Argentina consegue ser pior. Falta dinheiro, falta treinador. Falta um monte de coisa. Mas é o seguinte, nos últimos 10 anos zonearam a Argentina, que tinha campeonato clausura, apertura, finalização, campeonato sin embargo, campeonato sei lá o quê, a coisa ficou mais equilibrada. Aliás, muito equilibrada. Se você pegar as últimas 10 temporadas do futebol argentino, tivemos 8 campeões. Claro que regulamentos diferentes, campeonato com 30 clubes, uma zona, que os clássicos jogam 2 vezes, uma em cada casa, alguns jogos são só num lugar, não tem o jogo de volta, do retorno, enfim, é a zona. Se você pegar o G4 do futebol argentino, ou seja, do primeiro ao quarto colocado, são 15 equipes diferentes que chegaram nas últimas 10 temporadas. É muita coisa. Das principais ligas do mundo, dos países mais vezes campeões mundiais, nenhum país teve tantas equipes no G4 como a Argentina. Agora a questão, isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não significa lufas, enfim, a conclusão é a sua porque eu não pensei em nada melhor pra falar agora. Não, e na boa, né, cara, tem uns times que a gente nem sabia que existiam, por exemplo, o Tigre, que tem desde acho que 1913, o Olimpo também chegou, que mais? O Belgrano, que a gente conhecia mais como nome de porta-aviões da Guerra das Malvinas do que outra coisa, mas claro, tem News, tem Independente, o rei de copas do século passado da Libertadores, tem grandes equipes, mas mesmo as grandes equipes, nesse período de 10 anos, por exemplo, o River Plate foi rebaixado para a segunda divisão. Então tem coisas impressionantes. O Godoy Cruz, que parece nome de time dos jogos jurídicos, né? Tem um time que é sensacional agora, está jogando a Sul-Americana Defensa e Justiça, Buenos Aires. Parece nome de série de TV, né? É o futebol argentino hoje, em crise, mas você tem que respeitar a maravilhosa escola Platina. Portem de Buenos Aires, tá? A Argentina é platina, tá? É que nem chamar o Brasil inteiro de cariocas, não tá certo, tá? Nada contra, mas não tá certo. Campeonato Uruguaio, nos últimos 10 anos, nas últimas 10 temporadas, apenas 4 campeões. Mas se bobear, acho que desde o século XVI também são 5 campeões na história do futebol uruguaio. É Peñarol, Nacional e... Defensor, são apenas 4 campeões nas últimas 10 temporadas, porém, no G4 do Campeonato Uruguaio, nos últimos 10 anos, foram 13 equipes que chegaram. Equipes daquelas que, sinceramente, ó, o Liverpool, tem o Wanderers, tem o Cerro do Uruguai, tem o Plaza, parece nome de shopping center, tem o Sudamérica, um time mais seguro, tem o Racing, tem o River Plate também, o uruguaio, e tem um que é sensacional, Tanque Sisley, repita, Tanque Sisley, é sensacional, tinha um tanque, acho que de uma petrolífera, ali perto de onde foi formado do clube, e o time chama Tanque Sisley. É sensacional. Não, Bruno Formiga, não é o time onde começou o Santiago Silva El Tanque. Não é. Aí vocês falam da tal da espanholização, que só dá Barcelona ou Real Madrid na Espanha. E o Atlético de Madrid do Simeone nessa história é o quê? 2 vezes finalista de Liga dos Campeões, campeão há 2 temporadas, né? Agora, dá pra entender isso? Claro, tem muito dinheiro na mão do Real Madrid, tem muito dinheiro na mão do Barcelona, mas tem equipes extremamente competentes, como o Atlético de Madrid, que também tem muito dinheiro, tem o Valência, que já esteve melhor, tem o Sevilha, que foi agora tricampeão da Liga Europa, e fez um bom campeonato com 2016 e 2017 com o São Paulo, então você tem que respeitar. Aliás, quando a gente fala agora da Europa, nos últimos 10 campeonatos, é sem contar a temporada 2016 e 2017, tá bom? E também não é muita gente que chegou no G4 da Liga das Estrelas. Apenas 9 equipes nos últimos 10 anos, de 2007 para cá, chegaram entre os 4 primeiros. Quase sempre Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e outras equipes, até algumas menos notáveis, como por exemplo o Málaga. Málaga? Pois é, Málaga, comprado por um grupo chinês, né? Sim, ainda restaram acho que umas 17 equipes na Europa que não foram compradas por chineses. E quando a gente fala em espanholização, a gente poderia falar mesmo em portugalização. Continua ali na península, porque em Portugal, nas últimas 10 temporadas de 2007 para cá, e sem contar 16 e 17, apenas 2 campeões. Ou é o Benfica ou é o Porto. Aliás, ou é o Benfica ou é o Porto desde 2002, quando a última vez uma equipe que não foi nem Benfica nem Porto ganhou, e foi o Sporting.
São apenas 8 equipes que ficaram no G4 de 2007 para cá no Campeonato Português. Vitória de Setúbal, o Nacional da Ilha da Madeira, o Paços de Ferreira, que é outro time que joga os jogos jurídicos com Godoy Cruz, Sampaio Corrêa e vários outros clubes, o Estoril, o Sporting Braga de boas e consistentes campanhas e, claro, o trio Sporting, Porto e Benfica. A França que é interessante, a gente tem tido agora jogos maravilhosos do Grande Mônaco de 2016 e 2017, tivemos a sequência de títulos do Paris Saint-Germain, mas nos últimos anos tivemos muitas alternativas. De 2007 para cá já foram 6 campeões na França e foram 13 equipes no G4. Nancy, o Nice e outros nomes de iogurtes. Não, o Chambourcy não faz parte do campeonato francês e não ganhei absolutamente nada por falar Chambourcy. Mas é gostoso, né? Você já comeu de chocolate? Na Itália, nos últimos 10 anos, e olha que tivemos antes a supremacia, o finalzinho da supremacia da Internacional e a supremacia atual da Juventus, e sem contar essa temporada, foram apenas 3 campeões na Itália. Juventus, Inter e o Milan, que vive dias complicados, mas está voltando agora. Adivinha quem comprou o Milan? Sim, chinês. Mas o fato é que foram apenas 3 campeões nas últimas 10 temporadas e só 9 equipes no G4 do Calcio, da Série A do futebol italiano. Eu ia falar muito poucas quadras, mas é muito pouca equipe, são poucos clubes, né? Na Alemanha, para mim, mais do que em outras ligas, o campeonato se define na primeira rodada ou antes dela. Nos últimos anos, o Bayern de Munique tem sido campeão com 34 rodadas de antecedência. E olha que ele tem pego adversários complicadíssimos como o ótimo Borussia Dortmund. E de uma liga que tradicionalmente causa muitas surpresas, mas nos últimos tempos, surpresa é se o Bayern de Munique não levar muito bem pelo enorme poder econômico e pelas coisas muito bem feitas em Munique. De 2007 para cá foram apenas 3 campeões na Alemanha e 11 chegaram no G4. Até equipes que flertaram com o rebaixamento, inclusive a única que ainda não foi rebaixada na Bundesliga é o Hamburgo, e equipes ascendentes, como por exemplo o Wolfsburg, que chegou e fez ótimas campanhas. E aí até casos surpreendentes, como uma das maiores ou a maior fila das equipes de grande história e de imensa torcida, como o Schalke 04 de Gelsenkirchen, que não é campeão alemão desde 1958, quando o Paulo Baier jogava na base. É para parar de falar tanto do Paulo Baier e do Zé Roberto, né? Tá bom. Espanholização mesmo tem acontecido na Inglaterra. De 2007 para cá, apenas 4 campeões, e olha que entre eles um que jamais havia sido campeão, a história da carochinha sensacional. Uma turma da pesada apronta 1000 confusões na perseguição implacável na busca de um grande amor. Leicester campeão inglês, hoje, na sessão da tarde. Então é o seguinte, apenas 4 campeões nas últimas 10 temporadas, sem contar a atual, e apenas 7 equipes no G4. Tirando o Leicester do ano passado, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City e Liverpool, só esses estão no top 4. Tudo isso para falar do futebol brasileiro. O futebol brasileiro que teve vários campeões. Tivemos campeões com saldo negativo, campeões até hoje na justiça. Campeonatos esdrúxulos levavam a fórmulas esdrúxulas. Vice-campeão invicto, como foi o Galo em 77. Enfim, de 2007 para cá, já tivemos 3 equipes chegando ao G4. Equipes, inclusive, que seriam rebaixadas nesse período de 10 anos, como foi o Corinthians, como foi o Vasco 3 vezes, mas que mesmo assim foram para as cabeças. E nesse período o Corinthians, por exemplo, ganhou 2 brasileiros, uma Libertadores invicta e ainda o bimundial em 2012. Temos no G4 menos equipe, por exemplo, do que já mostramos na Argentina, que nas últimas 10 temporadas dos Coermanos foram 15 equipes no G4. No Brasil são 13. E é bastante coisa. É São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Inter, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo. São 3 equipes, ou seja, é muita gente, mas todo mundo que poderia ser. Prova do equilíbrio de forças e de algumas fraquezas do futebol brasileiro. E nesse período todo, foram 6 os campeões brasileiros de 2007 para cá. São Paulo, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e agora o último campeão, Palmeiras. Enfim, teremos nessa temporada 17 alguma novidade, um novo campeão além desses 6, mais gente chegando ao G4 além desses 13? Pode ser, até porque um deles, o Internacional, pela primeira vez, joga a segunda divisão, não poderá estar nessa turma. Mas o fato é que isso, tudo que eu falei de outras ligas importantes e do Campeonato Brasileiro, mostra que se tem uma coisa que é fácil nessa vida é ser comentarista esportivo. Primeiro que a gente tem programa no YouTube, graças ao Esporte Interativo. Segundo, a pataquada que a gente falar e eventualmente der certo, falando, nossa, o cara sabe. E se der errado, num futebol cada vez mais equilibrado, cada vez mais nivelado, cada vez mais achatado, onde não existem bobos no futebol, além do Alexandre Gimenez, qualquer coisa
Pode acontecer. E se não acontecer, a culpa é do Vinícius, porque foi ele que sugeriu o tema de hoje. Se você não gostou desse tema, dê um like assim mesmo. Se você achou que a gente enrolou, encheu linguiça, curta do mesmo jeito, fale para os amigos, mostre para sua avó, fale para todo mundo, fale para o Paulo Baier, para o Zé Roberto, enfim, assista ao próximo Na Gaveta do Mauro, que eu prometo que vai ser ainda melhor que esse, o que não será difícil.